E aí, rapaziada, tudo bem? Beleza? Massa? Viaja comigo. Rapaziada, para que você entenda essa questão aqui, primeiro a gente vai ter que lembrar o que é módulo. Módulo, o símbolo é esse. Módulo de um número positivo é igual ao próprio número. Por exemplo, módulo de 2, 2. Módulo de 0,1, 0,1. Módulo de números negativos, como esse, é só você tirar o sinal de menos. Então, módulo de menos 3, 3. Módulo de menos 0,5, 0,5. Além disso, notem que o ângulo entre as retas aqui, ó, são duas retas, né? É de 30 ou 150. Vamos convencionar aqui que quando eu perguntar qual é o ângulo entre as retas, você vai responder o menor, tá? Que no caso é o 30. E daí eu vou pedir que você baixe o GeoGebra, na descrição eu digo como, e digite essa fórmula aqui e tente responder essas perguntas aqui, ó, vou colocar direitinho aqui, sozinho, tá? Antes da minha explicação. Veja a minha explicação só depois que você tentar resolver sozinho no GeoGebra. Se você fizer isso, você vai conseguir chegar em conclusões sozinho, o que vai ser mais interessante do que inclusive ver a minha resolução. Veja a minha resolução aqui, só depois para ver se você conseguiu entender tudo direitinho. Então, você primeiro vai ter que digitar no GeoGebra a fórmula y igual a ax. Vou digitar aqui, ó, y igual a ax. Notem que dá uma reta que passa pela origem. De uma maneira geral, sempre que a gente tem uma fórmula y igual a x, o gráfico vai ser uma reta que passa pela origem. E você pode modificar o valor de a. Por exemplo, aqui o a está valendo 1, que é o mesmo que aparece aqui, ó. Mas eu posso fazer o a modificar. É claro que quando eu mudo aqui, ó, também muda aqui. Ok? Muito bem. Então veja aqui, o a ele cumpre a função básica de mexer nesse ângulo aqui, ó. Veja que às vezes a reta é crescente, ascendente, às vezes ela é decrescente, descendente. Ok? Então já posso responder aqui o item A e B. O item A era modifique livremente o valor de A. Já fiz isso. O item B, o que acontece com o gráfico quando eu mudo A? Aqui embaixo eu coloquei a resposta. O ângulo que a reta forma com os eixos muda. E a reta, às vezes, ela é crescente, às vezes ela é decrescente. Item C. Qual é a condição para que o gráfico seja crescente? Vamos ver lá então. Pelo que eu escrevi aqui, ó, ele vai ser crescente quando A é positivo. Vamos ver se é isso mesmo? Veja, o A é 2,6 crescente. Eu posso mudar à vontade aqui, ó, que quando A é um número positivo, e repare que aqui está positivo, a reta é crescente. Já quando ele é negativo, por exemplo aqui, ó, menos 0,3 ou outros valores, a reta é decrescente. Então eu já consegui aqui, ó, responder duas perguntas ao mesmo tempo, que é o item C, quando que ela é crescente, e o próximo, quando que ela é decrescente. Ela vai ser crescente quando A é positivo, negativo quando e decrescente quando A é negativo. Vou até fazer aqui um desenho para você memorizar melhor. Se o A é positivo é crescente, se o A é negativo é decrescente. Então se você tiver y igual a 3x, y igual a menos 4x, por exemplo. Aqui o A é positivo, o gráfico vai ser assim, crescente. Aqui o A é negativo, o gráfico vai ser assim, decrescente. Como disse para vocês, sempre que eu tenho y igual a x, o gráfico é uma reta que passa pela origem e ele pode ser crescente ou decrescente. Vai lá, mano, quando que ele é crescente? Quando o A é positivo. Quando ele é decrescente, quando A é negativo. Reparem ainda que quanto maior é o módulo do A, o módulo do A é quando a gente esquece o sinalzinho aqui, né? Módulo desse de 3,2 é 3,2. Módulo de menos 1 é 1. Então, quanto maior é o módulo, mais ele fica assim, ó, mais coladinho, vamos dizer assim, de uma maneira grosseira, né? Mais coladinho quanto maior é o módulo, né? É claro que aqui eu poderia fazer com que o A valesse 1 milhão, né? Daí o gráfico seria mais coladinho ainda.
Próxima pergunta. Qual é a condição para que o ângulo que a reta forma com o eixo x seja igual ao ângulo que ela forma com o eixo y? Ali eu respondi o seguinte, vamos ver a resposta. A condição é que o A seja 1 ou menos 1. Vamos ver se é isso que acontece. Se o A for exatamente 1, é o que está acontecendo aqui, ó. Veja que esse ângulo, que é o ângulo com o eixo x, é igual a esse, que é o ângulo que a reta forma com o eixo y. Isso acontece quando o A é igual a 1. Se o A for menos 1, o ângulo que a reta forma com o eixo x, que é esse, também é igual ao ângulo que a reta forma com o eixo y, que é esse aqui, ó. Portanto, está certo aqui o que a gente escreveu. Item E. Item E é o seguinte. Foi esse que eu acabei de fazer, perdão. Qual é a condição para que o ângulo que a reta forma com o eixo x seja maior do que o ângulo que ela forma com o eixo y? É o caso aqui, ó. Nesse caso, esse ângulo, que é o ângulo com o eixo x, é maior do que esse, que é o ângulo com o eixo y. Também é esse caso aqui, ó. O ângulo com o eixo x é maior do que o ângulo com o eixo y. Quando que isso acontece? Isso acontece quando o módulo de A é maior que 1. Como assim? Quando A for o número daqui para cá, 1.1, 1.2, 1.3, coloquei como exemplo 2, né? Ou quando ele for daqui para cá, ó. Por exemplo, menos 4, menos 2, menos 1.1 e assim vai. Sempre que isso acontecer, o ângulo com o eixo x é maior do que o ângulo com o eixo y. A próxima pergunta é o contrário dessa. Quando que o ângulo que ela forma com o eixo x é menor do que o ângulo com o eixo y? E a minha resposta foi a seguinte: quando o módulo de A é menor do que 1, ou seja, quando o A está nesse intervalo aqui, ó. Quando o A está nesse intervalo, por exemplo, quando ele valer 0,5, quando ele valer menos 0,4, né? Que vai estar mais ou menos aqui. Quando isso acontecer, então, vamos colocar aqui, ó, 0,5, por exemplo, né? Esse ângulo é menor que esse. Ou no caso dos negativos, né? Menos 0,3, né? Esse ângulo é menor do que esse aqui. Lembre-se que quando A for exatamente 1, aqui é igual a esse. Ou quando for menos 1, aí os ângulos serão iguais. Tranquilo? Mexa à vontade no GeoGebra para que você consiga tirar suas conclusões sozinho. No próximo vídeo, exercício sobre o que eu falei aqui hoje. E não esqueça, o poder é de você.